Olá! Bom, espero que todo mundo esteja acompanhando. É um desafio para mim também, é a primeira vez que eu faço isso. Já aprendi uma opção de coisa que tem que melhorar, mas agora vai, do jeito que tá. Bom, gente, então vamos retomar. Para quem ainda não tá direito no barco. Primeira coisa que eu fiz foi enviar um e-mail. Tô sempre enviando, comecei enviando para muita gente, mas não tô enviando para a classe toda, tô enviando para Bruna e para Júlia, que são as representantes. Comecei enviando umas perguntas sobre o texto. Qual é o texto que estamos vendo hoje? Todo mundo deveria estar com ele na mão. Tem inclusive o link dele no programa. O texto que estamos estudando hoje se chama Conceituação e Mensuração de Comprometimento Organizacional, do professor Jairo Eduardo Borges Andrade. Esse é o texto de hoje. O texto de hoje fala da noção de comprometimento, e como eu expliquei, não vou repetir tudo, mas comprometimento é uma variável que, em geral, trata a questão do vínculo que as pessoas têm com as organizações, e existe uma dupla de autores muito famosa que está citada aqui nesse trabalho do professor Jairo Eduardo Borges Andrade, que se chama Natalie Allen e John Mayer. Então, Allen e Mayer, ou Mayer e Allen, tem artigos dessa dupla até não acaba mais. Então, este questionário, feito originalmente por esta dupla, eu traduzi e enviei para vocês um exemplo para vocês verem o que é tratar na vida real essa variável comprometimento. Mayer e Allen e o professor Borges Andrade explica também, definiram que há 3 grandes variáveis para a gente entender esse vínculo: afeto, dever, ou o que ele chama de comprometimento instrumental, ou comprometimento de continuação. Então, aqui no texto, por favor, peço que todos estejam com o texto em tela, o texto em mãos. Aqui no texto, ele começa conceituação de comprometimento organizacional, o estado da arte, né? E aí ele fala assim dos antecedentes. Eu já tinha perguntado para vocês lá no começo o que são os antecedentes do comprometimento, ou seja, como é que eu posso. Vocês agora vão ouvir minha cachorra. Como é que eu posso avaliar se eu vou, o que pode acontecer que pode me fazer encontrar comprometimento? Eles fizeram essas pesquisas. Então, estão lá os antecedentes, está citado aqui. Então, o que é, em geral, uma variável que antecede a experiência do comprometimento? Ou seja, provavelmente, se isso acontece, eu vou ter as pessoas comprometidas. Percepção de competência pessoal, estou lendo o texto. Escopo do trabalho, as pessoas sabem o que tem que fazer, comunicação do líder, ética protestante de trabalho, variedade de tarefas, trabalho desafiante, interdependência de tarefas, consideração do líder. Enfim, tem aqui uma lista grande. É muito importante entender esses antecedentes, porque depois, quando vocês fizerem as entrevistas, vocês podem reconhecer nas entrevistas essas variáveis. E apesar de eu, às vezes, não estar usando a palavra comprometimento em específico, a pessoa está me contando, está me narrando coisas que, por conta do texto do professor Borges Andrade, eu sou capaz de reconhecer como sendo relacionada ao comprometimento. Então, é bem importante entender essa parte de antecedentes e consequentes, ou seja, dada a presença do comprometimento, o que eu vou encontrar, ou dada a ausência dele, o que eu vou encontrar. E é bem importante entender essa lógica que o texto que nós estamos estudando foi buscar nesses 2 outros autores americanos, Mayer e Allen, que são as 3 variáveis que podem caracterizar o tipo de comprometimento. Então, espero que a essa altura todo mundo esteja conseguindo entender a lógica das definições e que o importante de estudar esse texto e os textos que estudamos sobre motivação é fazer boas conceituações.
Então, gente, muita gente já está me mandando os planos de trabalho. Veja bem, o bom exercício é quando eu faço perguntas, ou se não são perguntas, eu faço colocações. Me explique um pouco como é o seu cotidiano de trabalho. Me diga assim como é o vínculo que você tem com a sua organização. O importante é relacionar cada uma dessas questões que eu coloco para o meu pesquisado, para o meu sujeito de pesquisa, com a minha base teórica. O nome disso é diálogo teórico. Então eu não posso chegar para alguém e falar assim: você tem comprometimento afetivo? Não tem sentido isso. Ela não está entendendo comprometimento afetivo do mesmo jeito que eu. Agora, eu posso tentar entender se alguém se sente mal com a remuneração, mas permanece porque acredita na causa, porque sente que está realizado, porque isso é evidência de comprometimento afetivo. Um exemplo. Então, pessoal, eu vou dar uma pausa agora. Peço que os grupos entendam isso. É preciso definir conceitos e como é que eu vou abordar as pessoas para tratar deles. Não dá para sair perguntando. Não dá para sair perguntando: fulano, você tem comprometimento normativo? Você só está aqui por salário? As pessoas não gostam dessas perguntas, elas não vão responder. Então, vou lá, eu vou dar uma pausa agora, peço que todos os grupos, mesmo aqueles que já me mandaram, revejam seus planos de trabalho, façam seus planos de trabalho, observando o que eu estou chamando de diálogo teórico, é a relação entre os textos com a conceituação e as questões que eu vou fazer, como é que eu vou levantar dados na minha pesquisa, tá bom? Volto então. Obrigada.